O doutor Davi Wipe, de vez em quando a gente tem que estimular as pessoas a participar, não é, Garrafa? Acho que é legal estimular de vez em quando. Né? É uma chantagem, é claro, mas não custa nada. Doutor Davi Wipe, que já me salvou uma série de vezes, foi uma só não. O Davi Wipe, um dia ele me prometeu, se você estiver morrendo em qualquer lugar do mundo, eu vou lá te pegar. Então eu tenho a agradecer a minha vida muito ao Davi Wipe, agora da minha neta, ao nosso irmão Calil também, e ao pessoal lá do Sírio. Mas o Davi já me salvou várias vezes. Eu não gosto de dizer isso, porque como tem muita gente que não gosta de mim, fala, pô, você salvou a vida do Datena, Davi. Doutor Davi Wipe, a preocupação agora, o doutor Davi que inclusive recusou-se a fazer parte da equipe de transição do presidente Lula. Começa por aí, vai, Davi. A pergunta é por quê? É uma posição coerente, mas a pergunta é por quê? Hein, Davi? Bom dia. Olha, bom dia, Datena. Realmente foi uma honra ser convidado pelo presidente Lula e pelo vice-presidente, meu amigo Geraldo Alckmin, mas nesse momento eu tenho alguns problemas pessoais e familiares a resolver. De qualquer forma, eu vou ajudar, como sempre ajudei, em tudo que for possível. Eu não estarei presencialmente, mas eu tenho conversado com o vice-presidente Geraldo Alckmin, e o que eu puder ajudar, sempre ajudei todos os governos, a despeito de partido, eu vou continuar ajudando. Tá lá o nosso amigo Calil, né? Que já vale para uns 4, não, Davi? Tá lá o nosso amigo Calil. Não é? Calil é insuperável. Ele pode ter ocupado a sua vaga. Calil é super competente, né, Davi? É insuperável, ele vale Vai ser difícil alguém ter espaço quando o Calil tá lá, ele que é gênio também. Mas é muito legal a indicação do nosso Calil, nosso amigo pessoal. Doutor Davi Wipe, preocupação, o senhor que é um dos maiores infectologistas do mundo, é com essa nova variante que eu já citei aqui, que eu passei por todas, com todos os cuidados que o senhor me recomendou, que eu observei. Eu passei por todas as variantes da Covid, com 4 vacinas, achava que já era imune a isso, e se não fosse você, eu tinha morrido. Você, o pessoal do Sírio, o Calil, eu tinha morrido, porque eu passei dias muito ruins com essa variante que está aí, que o cara vai, isso aí não é tão bravo assim, isso é uma gripezinha. É sim, eu quase me ferrei. Então vai aqui o meu recado, eu quase morri por causa dessa daí, que todo mundo fala que é uma gripezinha. Então, está voltando com força essa variante da Covid, está entrando com força no Brasil, há dados disso que o senhor possa afirmar, e não sei porquê, já existem vacinas que prevêem uma melhor cobertura, inclusive contra variantes da Ômicron. Não sei porque que o governo não comprou ainda. Pois não, Davi? Nós temos um aumento, nós ficamos 2 meses com poucos casos, e de umas 3 semanas para cá, nós temos percebido um aumento. Primeiro, numa população curiosa, pacientes com mais de 70 anos, que haviam tomado as 4 doses da vacina, e até então não haviam adquirido o vírus. Pegou essa população. Na sequência, começou a atingir diversas idades, independente de sexo e de comportamento. Principalmente, óbvio, aqueles que foram expostos a grandes aglomerações. E nós estamos vendo um aumento a nível que aumentou em 50% o número de internações de enfermarias e 56% em UTIs. É claro que esses 50% e 56% são em cima de números muito menores do que no começo da pandemia. Mas chama atenção. E a outra afirmativa que você tem total razão, é uma fase de sintomas muito mais brandos, até que não atinge alguém mais vulnerável, alguém que tenha comorbidade, uma pessoa mais de idade, transplantado, e aí pode ser uma forma grave. Então, toda atenção é absolutamente fundamental. Mas eu queria aproveitar, Datina, para dizer que nesse momento, 17 milhões de paulistas não estão vacinados. Na primeira dose de reforço, na segunda dose de reforço ou crianças. Então é um número muito grande e que essas pessoas precisam ser vacinadas. É um ambiente ideal para o vírus, né? Eu com certeza, as vacinas que eu tomei não previam essa Ômicron, mas com certeza, de uma certa forma, me ajudaram a sobreviver. Se eu não tivesse as 4 doses de vacinas, eu estava mais exposto. Ou eu estou errado, Davi? Totalmente certo.
Eu tive 2 vezes o Covid, primeiro em março de 2020, agora em abril de 2022. Essa, a segunda, inclusive, eu fui salvo pelas doses de vacinas. Houve um infortúnio que a 4ª dose eu tomei 2 dias antes de me infectar, então ajudou pouco. Mas se eu tivesse tomado dias antes ou adquirido dias depois, eu teria ainda uma forma mais branda. As vacinas são as que salvam. Bom, as máscaras foram liberadas. Para mim, não. Eu sempre continuei a usar máscara. E mesmo assim eu peguei a Covid. Hein? Mas eu sempre continuei a usar máscara. E estou usando máscara ainda. É recomendável a volta, o uso das máscaras? E em que situação? Na última quarta-feira, o comitê da Secretaria fez um alerta, né, recomendando a volta do uso de máscaras no transporte público, em aglomerações e principalmente para pacientes expostos, mais vulneráveis. Então nós estamos recomendando e vamos ter uma reunião na próxima quarta-feira para entender se essas medidas são suficientes ou não. Caso não, nós vamos entrar em contato com o governador, Rodrigo Garcia, e cabe ele a decisão de, caso precise elevar o tom algo mais restritivo, cabe a ele decidir e criar o decreto. Se eu fosse o Rodrigo, eu mandava o pessoal usar máscara, viu? Sinceramente mandava, porque eu fui outro dia num lugar aí, não tinha ninguém de máscara, só eu e o Zorro, mas eu continuo usando. Na Band mesmo, a Band, o Céu Bandeirantes, era obrigatório o uso de máscara, agora pouca gente usa. Eu acho que já devia voltar, porque os casos estão... os casos já começam a ameaçar falta de leitos em hospital, ou ainda não? Não chegamos a esse ponto, Davi? Ainda não. Acontece de novo, né? Muito interessante. Desde a epidemia inicial foi assim. Primeiro, que aumenta o número de casos na Europa e Estados Unidos. Nós estamos sempre um mês atrás. Depois, quando chega ao Brasil, pressiona inicialmente os hospitais e clínicas privadas. E aí, na sequência, atinge o serviço público. Nós não estamos, nesse momento, com qualquer tipo de complicação do ponto de vista de internação de pacientes. Mas, lembrando, né, Datena, essa história quando começou, São Paulo tinha 3.500 leitos de UTI para adultos. Quando a coisa pegou fogo, nós tivemos que ir para 15 mil leitos de UTI. Então, todo cuidado é pouco e, obviamente, nós estamos vigiando e muito precavidos. Bom, lembrando que essa pandemia começou com um caso, provavelmente daquele mercado de Wuhan, na China, ou um acidente de laboratório também em Wuhan, na China. Começou esse pandemônio todo que foi a pandemia, que deixou o mundo realmente abalado economicamente, principalmente sanitariamente, com muitas vidas perdidas ou sequelados, começou com um caso. É sempre assim. Começa com uma transmissão muito rápida, e esse vírus tem uma transmissão, parece que mais aperfeiçoada que os outros. Ele é mais leve que os outros, ô Davi? E quais são os sintomas que a gente pode dizer? Mesmo porque, diferente das outras variantes, parece que esse bicho, eu li em algum lugar, ele pode apresentar sintomas isolados e não sintomas conjuntos, como a gente via na variante original da Covid-19. Pois não, Davi? Tem alguns fatos muito interessantes. Primeiro, que ele é uma doença de 7 dias. Se você não complica, ela começa e termina em 7 dias. Voltaram 2 sinais e sintomas antigos. A perda do olfato e a perda da sensibilidade, que nós não víamos nos últimos tempos. Então o indivíduo perde o paladar e perde o olfato de novo. Outro sintoma muito frequente é a dor de garganta, dor no corpo e febre. Agora, não tem a resposta inflamatória das cepas mais mórbidas. Então, não é aquele paciente que, a partir do 7º dia, complica e acaba em UTI. Esses pacientes que nós estamos vendo, quando eles complicam, é mais por um processo bacteriano localizado, pneumonia ou sinusite. De qualquer forma, se necessitam de cuidados médicos específicos. Principalmente quem tem comorbidade ou uma certa idade. Agora, o Davi, o governo atual está falando em cortar 22 bi de orçamento da saúde, enquanto a gente vê milhares de pessoas em Madrid pedindo um reforço
do sistema público de saúde, que os europeus, americanos, nunca tiveram. Os americanos nem têm sistema público de saúde. E os europeus pensavam que o sistema, pequeno sistema público de saúde que tinham, e em áreas localizadas de alguns países, iriam aguentar uma pandemia. Não aguentaram. Então, todo mundo está investindo em saúde. E aqui o governo brasileiro quer tirar 22, 23 bi do orçamento do Ministério da Saúde. E nós estamos na contramão da história e isso pode ser fatal para futuras pandemias, não, Davi? Olha, o orçamento da saúde antes da pandemia era de 130 bilhões de reais. Na pandemia, eu me refiro a 2021 e 2022, ultrapassou a 200 bilhões. Dinheiro que foi absolutamente fundamental para que municípios e estados dessem conta dessa pandemia dramática. Então, você sabe bem minha opinião, eu sou a favor do SUS, o SUS é o máximo, mas precisa ser repaginado. Então, ele tem que ser melhor financiado e melhor qualificado. Nós temos que mudar a gestão do SUS em vários aspectos, inclusive nesse aspecto fundamental, que é remunerar os serviços prestados. Vou te dar um exemplo. Antes da pandemia, o leito de UTI dia era remunerado de R$ 400 a R$ 600 pelo SUS. Na pandemia, isso foi para mais de R$ 1.200. Agora não pode voltar atrás, porque mesmo R$ 1.200 é um valor inferior do que custa. Por isso que nós temos problemas nas Santas Casas, na filantropia, porque custa mais do que recebe. Bom, para liberar o Davi no meio de um feriadão, todo mundo tem direito ao descanso. Ele já deve ter passado visita hoje e tal. Gosta de trabalhar agora com a gente, né? Agora estou indo visitar a sua fã, a minha mãe de 94 anos. Aí é por isso que eu vou te liberar rapidão. Se tiver pergunta de ouvinte, seria legal. Eu não estimulei a participação do ouvinte hoje. Eu realmente esqueci, mas as melhores perguntas vêm dos ouvintes. Tem aí, João, quem é que está captando as mensagens hoje, hein? Hoje é o Gabriel Betting, da Tenão. Gabriel Betting é parente do Mauro Betting ou não? Gabriel? É filho do Mauro Betting. Ah, o Gabriel é filho do Mauro Betting? Olha, o Mauro Betting é o melhor cara que eu conheci no nosso meio esportivo. O seu pai, meu filho, ele não tem contraindicação. Todo mundo gosta do Mauro Betting. Como a maioria não gosta de mim, a maioria gosta do Mauro Betting. Nunca vi ninguém falar mal do Mauro Betting, que é um cara excepcional. Gabriel, boa sorte para você na carreira, porque competência você tem, né? Vem de avô, pai e você tem genética de primeira qualidade para ser um grande jornalista, né? E eu amo o seu pai é uma figura maravilhosa. Gabriel, nós temos pergunta de ouvinte. Eu não estimulei a participação do ouvinte, mas tem aí pergunta de ouvinte, Gabriel. Bom dia, um prazeraço conhecê-lo. Oi? Uma pergunta aqui do caminhoneiro. Tem? Podemos rodar ou não? Podemos. Ou é por zap? Isso mesmo. É por zap? É por zap. Então vamos lá, vamos ouvir. Bom dia, Datena, bom dia, Bandeirantes. Aqui é o César Caminhoneiro. Tá ouvindo aqui agora a programação e ouvindo falar, né, da Covid-19, que tá voltando vários casos aí. E agora com essas aglomerações, com protestos, eu acredito que os casos vão ser bem mais fortes, né? Bom, eu não sei se vai ter protesto ou não estou ouvindo falar disso, está perdendo força, mas as eleições ajudaram. Agora, claro que qualquer aglomeração provoca aumento de casos, né, Davi? É uma chatice, né? Nós estamos a uma semana da Copa do Mundo. Então é chato você ter que ter novamente as restrições, né, na Copa do Mundo, onde as pessoas se confraternizam, é um momento muito bom para o mundo e especialmente para o Brasil. Mas eu queria mandar um abraço para o nosso amigo caminhoneiro, porque meu pai foi um. Então, eu acho importante a vida dos caminhoneiros e que eles, que trabalham, se esforçam tanto, tenham esse sentido de proteção. Bom, eu não sabia que você era filho de caminhoneiro, então eu gostava mais, se bem que é impossível eu gostar mais de você, mas eu gostaria mais ainda. Parabéns aí
De motorista de táxi a sua profissão também. é demais. Hein? Motorista de E de táxi? motorista Seu pai de foi táxi motorista de também. táxi. Fantástico. Caminhoneiro e motorista de táxi. Agora, um abraço ao César e todos os caminhoneiros que realmente eu adoro. São os caras que carregam aí das riquezas do nosso país, os alimentos, os remédios. Abraço da figura do César a todos os caminhoneiros. Betim, chegou mais alguma pergunta? Uma só para o Davi. Se não tiver, já vou liberar o Davi, que ele tem que ver a mãe dele. E ver a mãe é prioritário, né? Você tá brincando. Tem mais aí, Betim? Chegou mais, Datenão. Chegou mais umas 3 aqui. Vamos botar mais uma só pro Davi ver a mamãe, vai. Bom dia, Datena. Pode Bom rodar. dia, Davi Wip. Gosto muito do seu trabalho, sou seu fã, Davi Wip. É o seguinte, Davi, eu tenho 62 anos, tomei as 4 doses. O certo é eu continuar usando a máscara, que a gente está vendo esse aumento. Obrigado. Paulo Sérgio Gusberto, aqui de Socorro. Ele tem sou fã, 72 anos e tomou 4 doses de vacinas. Eu acho que ele, quando for se expor, principalmente em aglomerações, eu acho que vale a pena ele usar máscara. Eu também estou usando. Davi, um ótimo feriado para você. Obrigado por tudo, particularmente a minha família, por que você fez pela gente. Eu devo a minha vida muito a você, ao Calil, e sou muito grato a você. E quem não tem gratidão, não tem caráter. Um ótimo dia. Que Deus te proteja, dá um beijo bem grande da mamãe, tá bom? Olha, muito obrigado e um beijo muito especial à Camila. A Camilinha tá lá. Beijão, Davi. Bom, abraço. Abraço grande.